Cuca ataca o Flamengo. Vou colocar aqui o trecho que o Cuca com certeza deu essa, a lata do Flamengo mesmo, e vocês vão entender o porquê, esse contexto dessa fala do Cuca. Falar sobre Leila Pereira, que finalmente parece ter começado a acordar. Vai ser um semi-elogio. Começado, ela tá saindo ali do cobertor, ela tá tirando assim e criando um pouco de coragem. Vamos ver se realmente ela faz o papel que ela tem mesmo que fazer sendo presidente do Palmeiras. E falar sobre o jogo de hoje, que se já é grande o jogo por conta de ser Palmeiras e Corinthians, meu amigo, com o contexto que tá, com essa coisa do Flamengo, com essa coisa da arbitragem, o Palmeiras podendo abrir mais pontos, com o contexto todo que eu vou dizer aqui, o jogo se tornou ainda maior. Mas sobre o técnico Cuca, o Atlético Mineiro perdeu para o Santos ontem na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0, o Neymar jogou, né, aquele mesmo estilo dele, o time é desesperado e com medo dele, ele é tipo o presidente, né, toca uma bola para ele e tem que resolver rápido, já vou soltar o que o Cuca disse, então tem que resolver rápido, todo mundo pega a bola, dá no Neymar, porque quando você não toca para ele, ele esbraveja, xinga os caras, então os caras ficam meio que assim, meu Deus, é o meu chefe, né, eu preciso dar a bola para ele. Aí ele pega a bola e tenta jogada individual em todas as vezes que ele pega. Ele pegou na bola ontem umas 70 vezes, ele deve ter perdido umas 65. Que ele pega na bola e tenta uma jogada individual assim, ó, e não tá nem aí. Aí ele faz a jogada individual, sempre tenta jogadas muito difíceis. Aí na maioria das vezes ele perde a bola, aí ele perde a bola e nem volta pra marcar. Tipo assim, corre aí vocês. E aí, obviamente, ele tem qualidade em alguma, ele vai passar, né? Porque ele arrisca um monte. Aí ele passa algumas, faz boa jogada, mas assim, meu amigo, eu sei que muitos aí defendem a presença dele na Copa do Mundo, mas eu acho uma loucura, sinceramente. Eu acho que muitas das pessoas que falam, eu quero o Neymar na Copa, é porque não está assistindo os jogos. Se você está assistindo os jogos do Santos, mesmo, os 90 minutos, olhando quantas bolas ele pega, quantas bolas ele perde, o que ele está fazendo de bom, ele está finalizando, ele está criando situações. Não. Agora, se você for pegar só os melhores momentos, que ele deu uma caneta, que ele deu uma... Aí, se você pegar melhores momentos, eu também posso ir para a Copa. Porque se você for lá no meu Instagram, nas minhas redes vizinhas, vocês podem ver lá que no primeiro videozinho que tá fixado, são os meus melhores momentos da última temporada que eu fiz jogando profissionalmente. São os meus melhores momentos. Se você vê os meus melhores momentos, você também vai me pedir na Copa. Então é por isso que muitos ainda pedem o Neymar, porque só vem os melhores momentos. Melhores momentos, eu, você, qualquer um pode ir para a Copa. Mas se você vê o jogo inteiro, aí são outros 500, meu amigo. Mas sobre o Cuca, ele ontem na coletiva esbravejou e falou algo de um time que não está no contexto. E por que isso é tão importante? Porque ninguém ataca o Flamengo. Eu vi Cruzeiro se unir para pôr pressão no Palmeiras, no grito não sei o quê. Eu vi Grêmio fazer isso, eu vi Inter fazer isso, Corinthians e São Paulo nem se fala, né? Corinthians e São Paulo praticamente é uma junção com o Flamengo. Tipo assim, nós não podemos com o Flamengo, vamos se juntar ao Flamengo para ficar contra o Palmeiras. Então muitos acabam apoiando o Flamengo, ninguém fala do Flamengo, ninguém critica o Flamengo. Só que o Cuca falou isso aqui. No jogo do Flamengo a gente passou por um momento de instabilidade e ali nós tomamos 2 gols em 7 minutos. E a gente relembra bem como foi. E lógico que tem um sacrifício, tem um desgaste. O jogador hoje, em cima dessa viagem que a gente teve, porque nós também atrasou o nosso voo também. A gente também estava desgastado. Mas... Bom, finalmente alguém falando algo contra o Flamengo que não seja alguém que trabalhe no Palmeiras ou que seja torcedor do Palmeiras, né? Porque ninguém fala do Flamengo a não ser só os palmeirenses mesmo. E olhe lá, né? Às vezes nem a nossa presidente, que vou falar daqui a pouco, às vezes critica quando tem que criticar. Sobre essa questão, o Flamengo era para ter jogado ontem, né, com o Fluminense. Jogo dificílimo no Maracanã, clássico. O Flamengo tem sempre muita dificuldade de jogar com o Fluminense. O Fluminense nos confrontos normalmente vem levando vantagem, embora, né, tenha sido campeão o Flamengo em cima do Fluminense nos pênaltis, mas o Flamengo dificilmente ganha do Fluminense. É sempre jogo de empate ou o Fluminense tem vencido. Então, o Flamengo, obviamente, foi lá pedir para a CBF, óbvio, amiga demais do Flamengo, né? Super parceiros, não, claro, vamos ceder, vocês têm que descansar. Aí alguns, mas o Fluminense também quis, o Fluminense estava... É óbvio que o Fluminense tem medo dos seus jogadores machucar, mas o Fluminense, comparado com o Flamengo, o desgaste físico é bem menor que o do Flamengo, porque 24 horas a mais de recuperação é bastante coisa. Quem joga futebol sabe disso. Se você tem 24 horas a mais que o seu adversário para se recuperar,
meu amigo, você pode ter certeza que lá para os 20 do segundo tempo, a sua perna vai estar bem mais inteira que a do time adversário. Então, por isso, o Fluminense foi muito prejudicado em conseguir, e o Flamengo conseguir adiar esse jogo para hoje, né, às 6 da tarde. Então o Cuca foi lá e falou isso na coletiva, que é surpreendente, porque eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com todo mundo falar do Palmeiras, reclamar do Palmeiras e do Flamengo é quase assim, não pode falar do Flamengo porque nós temos medo. Não sei se é medo porque a torcida do Flamengo é muito grande, aí tem medo da rejeição, tem medo dos haters na internet. O Flamengo, ele fazendo isso, ele tem muitos influenciadores e outros, né, o pessoal da mídia do Flamengo, ou eles não falam do assunto, ou eles simplesmente dizem assim, são só 24 horas, não faz tanta diferença. O quê? Não faz diferença? E quando os outros times pedem? A CBF tem adotado essa postura? É óbvio que isso é desespero. O porquê o desespero? Porque o Flamengo ele se acha ao ponto de que, vamos ganhar todos os campeonatos tranquilamente. Como pensaram ano passado, que ganhariam tranquilamente os campeonatos. Só que em um determinado momento o Palmeiras assumiu a liderança, o Palmeiras estava jogando melhor na Libertadores, e aí começou o quê? Aquele ataque, vocês lembram, né? Pênalti no Maurício, pênalti no jogo do Vitória, o jogo contra o Flamengo, o Wilton Pereira foi lá, pegou os pontos e deu pro Flamengo, porque aí eles precisaram disso, né? No grito não, CBF verde, né? Vocês lembram bem da história, deu muito certo, o Palmeiras, aí ainda deu mais certo ainda porque o Palmeiras começou a não jogar nada, e o Flamengo foi lá e foi campeão na Libertadores. O que aconteceu? O Palmeiras não jogou nada, mas aconteceu o quê? Eric Pulgar, ó, na canela do Bruno Fux, nada de vermelho. Aí eles ficam, mas o Rafael Veiga também era para ter sido expulso. Não era para o Rafael Veiga ter sido expulso, porque o pé do Rafael Veiga não crava na canela do Carrascal, embora ele tenha sido imprudente. Já o pé do Eric Pulgar, ele não crava, ele faz assim, ó, ele faz um desenho, né, na canela do Bruno Fux. Mas eles querem sempre controlar essa narrativa assim, de dizer que não, nada a ver, nós não temos nada a ver com isso. Teve o outro lado ali também, por isso que o juiz não deu vermelho para o Eric Pulgar. É sempre a mesma ladainha, mas o Flamengo, ele conseguiu algo que todos os times sonham. Porque o calendário é muito maluco e em algum momento não tem como a CBF fazer a tabela de uma maneira que toda vez que você for enfrentar o time, vocês tenham os mesmos dias de descanso. O Palmeiras jogou contra o São Paulo com um dia a menos de descanso. E você viu como foi o jogo. O Palmeiras fez 1-0 e depois ficou lá atrás porque não tinha mais intensidade para subir a marcação. Contra o Bahia, o Palmeiras venceu também. O Bahia também teve dias a mais de descanso. O Palmeiras fez o quê? Fez um jogo ali dentro da sua intensidade, que a do Bahia estava muito maior. O Palmeiras conseguiu abrir o placar, o Bahia empatou, o Palmeiras praticamente estava aceitando o empate porque já não tinha mais perna, mas no final conseguiu um gol na cobrança de escanteio e deu tudo certo. O Palmeiras conseguiu vencer o jogo, mesmo com essa coisa de estar mais cansado que esses dois times que eu falei. Mas o Flamengo, ele não quer passar por isso. O Flamengo vai lá, fala com a CBF e conseguiu o que tanto queria. Mas ainda assim, já conectando com o próximo assunto, o Flamengo vai jogar com o Fluminense, mesmo que com essa coisa de eles ter conseguido com a CBF, né, são amigos demais da CBF, o Palmeiras pode ter uma oportunidade incrível, né, se vencer o Corinthians, porque o Fluminense com certeza vai fazer jogo duro com o Flamengo, e o Flamengo não vencendo e o Palmeiras conseguindo vencer o Corinthians, o Palmeiras vai abrir mais pontos, que chegue a 7, que chegue a 8, aí você fala, não, vai ser mais que 8, mas vamos contar que o Flamengo vai vencer o Mirassol, que o Mirassol está em último, então vamos contar que se o Palmeiras vence, de repente o Flamengo não vence, são 8 pontos, aí são 8 pontos oficiais que o Palmeiras abre do Flamengo. E aí eles vão ter que inventar muita coisa de arbitragem, com o STJD, eles vão ter que fazer mais força ainda para chegar perto. Então quanto mais pontos o Palmeiras conseguir abrir neste momento, mais a gente vai ter chance de ser campeão, porque a gente sabe que eles vão fazer de tudo nos bastidores, arbitragem, STJD, torcida, no grito não, para o Palmeiras despencar e eles conseguirem alcançar o Palmeiras. Então assim, o Palmeiras, esse jogo, Palmeiras e Corinthians hoje ficou gigantesco. Já era grande, mas ficou gigantesco. E claro, é nosso rival, a gente tem que ir com tudo, mas a gente está pensando no campeonato, porque o pensamento do Palmeiras é no título, é abrir pontos e ser campeão. O pensamento do Corinthians é simplesmente porque nós somos os maiores rivais deles e por isso que o jogo fica importante para eles, porque eles mesmos estão perto da zona de rebaixamento, eles estão lutando contra o rebaixamento. Sobre a Ana Pereira, rapidinho, essa nota que o Palmeiras soltou,
que é obrigação, tem que soltar mesmo e chegar a lenha mesmo na CBF, no STJD, pela punição do Abel, por essa coisa do jogo remarcado do Flamengo que o Palmeiras criticou na nota, mas é talvez um esboço, um resquício de que a Leila talvez esteja acordando, porque a Leila, todo mundo sabe disso, mesmo os fãs que odeiam, que falem mal da Leila, mas eu tenho que falar, a Leila é amiga demais da CBF, ela tem alguma coisa com a CBF. Ela não critica a CBF, porque ela tem medo, né? A gente sabe lá a questão da investigação, vocês sabem, né? Da Crefisa, o negócio dos aposentados. Quem manda na CBF é um filho de um cara que tá cuidando dessa investigação, então a Leila fica sempre com medinho dessas coisas, né? Né, Leila? Deve ser isso? Não sei, o que vocês acham? Só que agora ela deixou o Palmeiras soltar uma nota, então assim, pode ser que ela esteja começando a acordar. Vamos ver se hoje ela, com a personalidade toda que ela tem, porque ela, né, ela não é assim, vamos ver se ela tem personalidade hoje para pegar o microfone, porque motivos para ela dar uma entrevista forte não faltam. Remarcação de jogo, a suspensão do Abel, a arbitragem. Você tem todos os ingredientes, Leila, você só precisa ter coragem, personalidade, que muitas vezes falta em você, né? Principalmente quando se trata da CBF, você só precisa ter isso, pegar o microfone e falar. Vamos ver se você vai agir hoje. Galera, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos ver se o Palmeiras hoje consegue abrir esses pontos que vai ser importantíssimo para a conquista do Campeonato Brasileiro lá em dezembro. Valeu, galera, até o próximo vídeo.